Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Meus amigos, estamos aqui de volta para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro dos Espíritos. Para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Espero que se inscrevam e dê o like para apoiar o nosso canal, ok? Quero também informar vocês que, quando o capítulo é muito longo, nós dividimos por partes. Portanto, estamos no capítulo 2 do livro 4 e na quarta parte, ok? É porque eu considero leitura e estudo, porque nós não somente lemos aquilo que está escrito, mas também damos a nossa opinião sobre determinados assuntos quando achamos necessário, ok? Então, nós nos encontramos no livro 4, capítulo 2, ok? Estamos sobre o tema de penas temporais. Pergunta de Kardec, de número 983. O espírito que expia suas faltas numa nova existência não tem sofrimentos materiais e, então, é exato dizer que, depois da morte, a alma não tem senão sofrimentos morais? Resposta: é bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são para ela um sofrimento, mas não tem ela senão o corpo que sofre materialmente. Dizeis frequentemente daquele que está morto que ele nada mais tem a sofrer. Isso não é sempre verdadeiro. Como espírito, ele não tem mais dores físicas, mas segundo as faltas que cometeu, pode ter dores morais mais pungentes e, numa nova existência, pode ser ainda mais infeliz. O mal rico, nela pedirá esmola e será vítima de todas as privações da miséria. Orgulhoso de todas as humilhações, aquele que abusa de sua autoridade e trata seus subordinados com desprezo e dureza, então será forçado a obedecer a um senhor mais duro do que ele foi. Todas as penas e as tribulações da vida são a expiação de faltas de uma outra existência, quando não são as consequências das faltas da vida atual. Quando houverdes saído daqui, compreendê-las-ei. E ele continua falando: o homem que se crê feliz sobre a terra, porque pode satisfazer suas paixões, é o que faz menos esforços para se melhorar. Frequentemente, ele expia desde esta vida sua felicidade efêmera, mas a expiará certamente em uma outra existência, também toda material. Bem, meus irmãos, aqui tem uma explicação, né, desse irmão, desse espírito, que aquilo que fazemos de errado numa vida, provavelmente teremos que consertar numa vida futura, ok? Mas eu não concordo do jeito que foi colocado aqui por esse espírito, que o mal rico, né, irá pedir esmola, sofrer. Isso se trata de um castigo, ok? Mas acredito sim que o mal rico pode pedir, é diferente, certo? Pedir para que venha numa situação para que ele possa evoluir. Aí eu entendo esse conceito. Como não acredito que Deus castigue a ninguém, eu não acredito sobre essa condição, né? Que a pessoa vai ter que vir para pagar seus erros. Isso não acredito, porque se trata de punição, se trata de falta de perdão de Deus. Se Jesus nos aconselhou a perdoarmos 70 vezes 7, e dando uma ideia de perdoar infinitamente, por que então Deus iria castigar um filho seu por uma falta ou 2, ou 3, ou 10 que tenha cometido numa vida? Não é verdade? Então, essas vicissitudes, essas dificuldades, nós mesmos
que escolhemos antes de reencarnarmos para que possamos dar valor a coisas que até então não dávamos valor. Ok? Essa que é a verdade. Porque aqui, como postei no vídeo anterior, numa postagem anterior, não existe pecado. Todo aquele que reencarna, reencarna com a intenção de fazer melhor. Se aqui chega e não consegue, mas não vamos nos esquecer que foi uma tentativa de melhorar que levou ele em determinado caminho. O caminho do erro, o caminho do mal. Mas foi a tentativa, porque se ele não tivesse tentado, ele não teria experimentado essa nova dificuldade, ok? Assim eu vejo Deus. Assim eu vejo a cada um de nós. Uma pergunta 984. As vicissitudes da vida são sempre a punição de faltas atuais, está vendo? Punição é castigo. Castigo é vingança. Vingança é falta de perdão. Então, olha a pergunta que foi feita. As vicissitudes da vida, são as dificuldades, né? São sempre a punição de faltas atuais? Vamos ver a resposta. Não, já o dissemos, são provas impostas por Deus. Provas, ok? Ou escolhidas, está vendo? Eu não acredito que sejam provas impostas por Deus. Não acredito nisso nunca. Nunca. Acredito nisso aqui que ele fala agora, depois disso. Ele fala, ou escolhida por vós mesmos, está vendo? No estado de espírito, e antes da vossa reencarnação. Está vendo? Para expiar as faltas cometidas em uma outra existência. Porque jamais a infração às leis de Deus e, sobretudo, a lei de justiça fica impune. Eu não acho essa palavra impune. Eu não acho que seja impune. Como não fica impune? Se eu fizer uma caridade, não pago uma multidão de pecados? Não foi isso que Jesus falou? Pois é. E ele continua aqui. E se não é nesta vida, será necessariamente em uma outra. Quer dizer, se você não se reparar nessa, irá reparar numa outra. É por isso aquele que é justo aos vossos olhos frequentemente está marcado pelo seu passado. Quer dizer, o que é justo atualmente é porque provavelmente, não é uma regra. Provavelmente numa vida passada ele errou. Se não foi numa vida passada, foi em alguma outra vida no passado. Mas o que é o erro? É tentar acertar. Ok? Pergunta 985. A reencarnação da alma no mundo menos grosseiro é uma recompensa? Eu não acho que seja recompensa. Eu acho que é uma evolução, né? É a consequência. É isso aí que ele fala aqui. É a consequência de sua depuração. Porque à medida que os espíritos se depuram, né, evoluem, eles encarnam em mundos cada vez mais perfeitos, até que tenham se despojado de toda a matéria e estejam lavados de todas as suas manchas para gozar eternamente da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Nos mundos onde a existência é menos material que neste mundo, as necessidades são menos grosseiras e todos os sofrimentos físicos menos vivos. Então vocês estão vendo que não deixam de ter sofrimentos físicos e não deixam de ter grosserias na matéria. São menores as grosserias e os sofrimentos, mas não deixam de existir, ok? Tem muitos espíritos que acreditam que o planeta de regeneração é um céu, só que não é verdade, ok? É um grau um pouquinho acima do planeta Terra, só isso. Vamos lá. Os homens não conhecem mais as más paixões que nos mundos inferiores. Aí depende do mundo que ele habita, né, gente? Que o mundo de regeneração também vai encontrar má paixão, sim. Os fazem inimigos uns dos outros. Quer dizer, a má paixão faz inimigo um do outro, certo? Não tendo nenhum objeto de ódio, nem de ciúme, eles vivem entre si em paz, porque praticam a lei da justiça, do amor e da caridade. Eles não conhecem os aborrecimentos e as inquietações que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, e que fazem o tormento de nossa existência terrestre. Depende do mundo, né, gente? Vamos ser francos. O mundo de regeneração
ainda haverá 50% de maldade e 50% de bondade. O número vai ficar meio a meio, aproximadamente, tá, gente? Não vamos ser incisivos nesse aspecto. Vamos lá, pergunta 986. O espírito que progrediu na sua existência terrestre pode algumas vezes reencarnar no mesmo mundo? Claro, diversas vezes, se for necessário para ele e para os outros. Vamos lá ver a resposta? Sim, se não pode cumprir a sua missão, ele mesmo pode pedir para completá-la em uma nova existência. Mas então isso não é mais para ele uma expiação, certo? Então ele pode, claro. O espírito sempre pode habitar o mundo inferior que ele estiver habitando. O espírito não pode habitar o mundo superior que ele está habitando. Por exemplo, eu estou habitando o planeta Terra. Eu posso viver numa vida futura num planeta inferior ao planeta Terra. Um planeta igual ou inferior. Mas não posso habitar um mundo que seja superior ao planeta Terra. Por quê? Porque Deus impede? Não, porque a minha vibração não é compatível com a vibração daquele outro planeta. Simplesmente por isso. Para eu ter acesso, eu tenho que melhorar minha vibração. Simples assim. Pergunta 987. Em que se torna o homem que, sem fazer o mal, nada fez para sacudir a influência da matéria? Resposta. Visto que nada fez na direção da perfeição, deve recomeçar uma nova existência da natureza, da que deixou. Fica estacionário. E é assim que ele pode prolongar os sofrimentos da expiação. Quer dizer, eu acho que a própria vontade do espírito, se ele não quer progredir, ele vai ficar, sabe, que nem aquele aluno que fica repetindo de ano. Eu, quando estudava, tinha colegas que já repetiam de ano há 2, 3 anos. Estava na mesma turma, eu passava e ia embora e eles ficavam. Então ele ficava lá, para ele estava tudo de bom. Um dia ele ia despertar e ver a necessidade de estudar. Mas até isso acontecer, meu amigo, tu acha que ele está sofrendo? Se ele estiver sofrendo, já tinha mudado de situação. Para ele estar confortável. Só que esse confortável vai durar um determinado tempo. Porque, querendo ou não, todos nós temos necessidade de melhorar, de evoluir. Isso está dentro de nós. Só que, em alguns de nós, né, nós deixamos essa vontade bem quietinha lá no canto, sem nos preocuparmos. Mas cada um vai despertar no momento que achar que deve despertar. Ok? Pergunta 988. Há pessoas para as quais a vida se escoa numa calma perfeita, que não tendo necessidade de nada fazer para si mesmas, estão isentas de cuidados. Essa existência feliz é uma prova de que elas nada têm a espiar de uma existência anterior? Vamos ver a resposta. Conhece-as bem? Se o crês, enganaste. Frequentemente, a calma não é senão aparente. Podem ter escolhido essa existência, mas quando a deixam, percebem que ela não lhes serviu ao progresso e então, como o preguiçoso, lamenta o tempo perdido. Sabem bem que o espírito não pode adquirir conhecimentos e se elevar senão pela atividade. Se adormece na negligência, não avança. Ele é semelhante àquele que tem necessidade, segundo vossos usos, de trabalhar e que vai passear ou deitar com a intenção de nada fazer. Sabei também que cada um terá que prestar contas da inutilidade voluntária de sua existência. Essa inutilidade é sempre fatal à felicidade futura. A soma da felicidade futura está em razão da soma do bem que se fez, e da infelicidade está na razão do mal e dos infelizes que se tenham feito. Então vocês veem que eu sublinhei essa parte aqui que é deveras importante, é muito importante, porque a maioria dos seres humanos sai daqui se achando pecadores, se achando culpados de diversos erros. Mas está aqui essa informação que devemos dar muita atenção quando ele fala, que eu concordo com isso aqui. Quando ele fala, vou repetir o que ele fala.
A soma da felicidade futura está em razão da soma do bem que se fez, ok? E da infelicidade está na razão do mal e dos infelizes que se tenham feito. Então, meus amigos, nós não seremos julgados lá do outro lado, se houver esse julgamento, que eu não acredito, mas existe esse julgamento da nossa própria consciência. Nós não seremos julgados somente pelos mal que havíamos praticado, mas o bem irá para a balança. É lógico, é claro, isso é justo. Do contrário, não existiria um Deus de amor, nem de piedade, nem de perdão e tudo mais. Se houvesse só cobrança, porque as religiões só fazem cobrança do ser humano, dos seres humanos. Que você tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser o cacete a quatro, senão vai passar por isso e por aquilo. Mas ninguém dá valor ao bem que tu faz. Nós somos condenados sempre pelos erros. E ninguém se preocupa, né, ao condenar alguém, as atitudes boas que esse alguém praticou, porque não tem valor nenhum. Então o ser humano, para o ser humano, não vale nada. Vocês estão entendendo? Essa que é a realidade. O outro o ser humano, para nós, não vale porcaria nenhuma. Porque se valesse, nós não julgaríamos o nosso semelhante pelas atitudes erradas, mas sim pela soma do bem e do mal. Coisa que aqui no meio nosso, na humanidade, não existe. Não existe esse julgamento. Existe um julgamento injusto, covarde, perverso, que classifica todos os seres humanos como seres imperfeitos e maus. Nem perfeito não, porque imperfeito todo mundo ainda é. Mas parece que essa imperfeição nos condena, né? Essa imperfeição irá nos condenar a sofrimentos eternos ou temporários, seja como for. E isso não é verdade. Somos todos aprendizes. Qual aprendiz não vai errar? Só queria saber se existe algum aprendiz que não tem errado. Então, meus irmãos, não vamos deixar mais que as religiões nos digam que somos imperfeitos, no sentido de sermos miseráveis, infelizes, sabe? Aquele filho que não presta. Não, não somos nada disso. Somos aprendizes e não imperfeitos. Somos todos perfeitos, porque fomos criados pela perfeição. Dá para entender isso? Eu acho que dá, né? Pois bem. Vamos lá. Pergunta 989. Há pessoas que, sem serem positivamente más, tornam infelizes todos aqueles que as cercam pelo seu caráter. Qual é para elas a consequência? Resposta. Essas pessoas seguramente não são boas e o espiarão pela visão daqueles que tornaram infelizes. Isso será para elas uma censura. Depois, numa outra existência, suportarão o que fizeram suportar. Vingança novamente. Vingança novamente. Não acredito que seja assim mesmo. Não suportarão. Pedirão para vir sob certa condição que fizeram os outros sofrer. Aí sim. Aí eu acredito. Vamos lá. Continuando. Expiação e arrependimentos. Pergunta 990. O arrependimento tem lugar no estado corporal ou no espiritual? É claro que no espírito. E o espírito onde ele estiver, né? Ora, bolas. No estado espiritual. Mas ele também pode ter lugar no estado corporal, lógico. Quando compreendeis bem a diferença do bem e do mal. Pergunta 991. Qual é a consequência do arrependimento no estado espiritual? Qual é a consequência? Vou te contar uma coisa para vocês. É sofrimento desnecessário. Vamos lá. O desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira uma nova existência em que poderá expiar suas faltas. Eu não acredito que seja por aí. Esse é um palpite desse espírito. Eu acho que o arrependimento primeiro nos leva ao sofrimento, né? Esse que é o grande problema. Nos achamos pecadores e tudo mais. Esse sentimento nós deveríamos acabar com eles. Com esse sentimento em nós. Nós devemos ter o sentimento de responsabilidade. Quando compreendermos o mal que temos feito,
temos a responsabilidade de fazer o certo da próxima vez. Fazer o possível para não errar novamente. Entendemos que se erramos, é porque não sabíamos fazer melhor. E principalmente porque somos aprendizes. Estamos aprendendo a fazer a coisa correta. E nos perdoarmos sempre, seja qual for o erro que tenhamos cometido, porque estamos aprendendo. É impossível o aluno, o aprendiz, não cometer erros. Isso é humanamente e espiritualmente impossível. Eu poderia dizer para vocês, universalmente impossível aquele que está aprendendo não errar. Até o professor que se julga saber muita coisa às vezes se engana. Não é verdade? Pois bem. Então vamos lá. Pergunta 992. Só o foco. Espera aí. Eu não sei porque às vezes o foco se perde. Aí. Pergunta 992. Qual é a consequência do arrependimento no estado corporal? Resposta. Avançar desde a vida presente, se tem tempo de reparar as faltas. Quando a consequência faz uma censura e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar, né? Quando a pessoa vê que está errado, repara os seus erros. Qual o problema? Ah, mas a pessoa com quem você errou vai ficar com raiva de você e não vai nem querer te ver por perto. Problema dela, não é problema seu. Seja carregado de bom sentimento e tente não errar novamente e fazer o possível para ajudar. É isso que podemos fazer. 993. Não há homens que não têm senão o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Eu acho que não. Vamos lá. Já te disse que se deve progredir sem cessar. Aquele que nesta vida não tem senão o instinto do mal, terá o do bem em uma outra vida, tá vendo? E é por isso que ele renasce várias vezes, porque é preciso que todos avancem e atinjam o objetivo, somente que alguns, em um tempo mais curto e outros em um tempo mais longo, segundo o seu desejo. Aquele que não tem senão o instinto do bem já está depurado, porque pôde ter o do mal numa existência anterior. Quer dizer, o que é do bem hoje, provavelmente foi do mal numa vida passada. Então cada um vai despertar no seu momento certo. Ok? Então não existe o mal, existe a ignorância, a falta de conhecimento. Pergunta 994. O homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida, as reconhecerá sempre depois da morte? Será? Resposta: sim, ele as reconhecerá sempre, e então sofre mais, porque sente todo o mal que fez, ou do qual foi a causa voluntária. Entretanto, o arrependimento não é sempre imediato. Há espíritos que se obstinam no mau caminho, malgrado seu sofrimento, ou seja, embora esteja sofrendo, ele continua naquele caminho errado. Mas, cedo ou tarde, eles reconhecerão o falso caminho no qual estão empenhados, e o arrependimento virá. É para esclarecê-los que trabalham os bons espíritos, e que vós mesmos podeis também trabalhar. Quer dizer, nós mesmos podemos, embora estejamos aqui encarnados, ajudar, sempre que possível, trabalhar esclarecendo aqueles que têm menos conhecimento que a gente. Da mesma forma que aqueles que têm mais conhecimento que a gente nos esclarecem, ok? A vida é uma via de mão dupla, tá, gente? Vamos lá, 995. Há espíritos que, sem serem maus, sejam indiferentes à sua sorte? Quer dizer, eles não são maus, estão se lixando, será que existe isso? Resposta: há espíritos que não se ocupam com nada útil, é verdade.
estão na expectativa, mas sofrem, nesse caso, proporcionalmente, e como devem ter seu progresso em tudo. Esse progresso se manifesta pela dor. Porque tem gente que não está nem aí para a vida, né? Até aqui não é só espírito, não. Até aqui na vida humana, muitos saem, trabalham, né, para manter sua vida ali, naquela monotonia, né? Sai para trabalhar, pega o seu salário, compra suas coisas, sustenta sua família, vive aquela vida pacata, não se preocupam com ninguém, não se preocupam nem com eles mesmos, não é verdade? Mais um dia ele vai despertar. Da mesma forma que nós estamos, talvez, despertando agora. Não é verdade? Então vamos lá. Pergunta. Não tem eles o desejo de abreviar seus sofrimentos? Eles não estão nem aí. Tem muitos que não estão nem aí. Mas um dia chega o momento. Sem dúvida, o tem. Mas não dispõe de bastante energia para querer o que poderia aliviá-los. Quantas pessoas tem entre vós que prefere morrer de miséria a trabalhar? Né? Tem gente que prefere realmente morrer na miséria do que trabalhar. É raro, né? Eu acho que é raro. Vamos lá, pergunta 996. Uma vez que o espírito vê o mal, que resulta para ele de suas imperfeições, como se dá que haja os que agravam sua posição e prolongam seu estado de inferioridade, fazendo o mal como espíritos, desviando os homens do bom caminho? É mais por vingança que eles fazem isso. São aqueles que arrependimento é tardio, demora a se arrepender, que agem assim. O espírito que se arrepende pode, em seguida, deixar-se arrastar de novo no caminho do mal por outros espíritos, ainda mais atrasados. Tá vendo? É influência. O cara chama, vamos ali fazer uma besteira, o cara vai. E esse vai, demora um bom tempo para voltar. Não é verdade? 997. Vence espíritos de uma inferioridade notória, acessíveis aos bons sentimentos e tocados pelas preces que se fazem por eles. Como se dá que outros espíritos que se deveria crer mais esclarecidos mostrem um endurecimento e um cinismo dos quais nada pode triunfar? Ele está falando aqui porque tem espíritos que se manifestam e são, como é que eu poderia dizer, doutrinados, né, pelos médios. Então ele vê que existem espíritos de vários tipos, né? E alguns que são mais simples, mas também não querem abrir mão. E outros que eram mais revoltados acabam abrindo mão e se esforçando para se melhorar. E ele pergunta aqui, né, por que uns conseguem se melhorar e outros não? Resposta. A prece não tem efeito, senão em favor do espírito que se arrepende. Tá? Aquele que, possuído pelo orgulho, se revolta contra Deus e persiste no seu descaminho, exagerando ainda, como o fazem os espíritos infelizes. Sobre eles, a prece nada pode e não poderá nada, senão no dia em que uma luz de arrependimento se manifeste nele. Sempre vai partir da gente a vontade de melhorar, não adianta. Por isso é que eu falo, nós não podemos mudar a ninguém. E às vezes não conseguimos mudar nem a nós mesmos, não é verdade? Então, tem que estar na vontade do ser, querer se mudar. Vamos lá. E ele conclui. Não se deve perder de vista que o espírito, depois da morte do corpo, não se transforma subitamente, está vendo? Se sua vida foi repreensível, é porque ele era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Ele pode persistir em seus erros, em suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que seja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Vamos lá, pergunta 998. A expiação se cumpre no estado corporal
ou no estado de espírito. Acho que é no corporal, né? Lógico. A expiação se cumpre durante a existência corporal, pelas provas às quais o espírito está submetido, e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais ligados ao estado de inferioridade do espírito. Não concordo novamente que a expiação se faça na vida espiritual, não. Depende do que ele entende como, né, expiação. Ok? Sofrimento? Ok. Então vai se passar onde o espírito estiver. Ok? Bem, meus irmãos, nós vamos parar aqui na pergunta 998. E a próxima será o número 999. Eu vou encerrar essa aqui para ficar o número 1000 mais bonito, não é verdade? Então vamos lá. 999. O arrependimento sincero durante a vida basta para pagar as faltas e fazer encontrar graça diante de Deus? Lógico que não, né? Tu tem que provar que se arrependeu. O arrependimento ajuda o progresso do espírito, mas o passado deve ser expiado. Claro, você deve consertar o que fez de errado. Se de acordo com isso, um criminoso dissesse que, visto o dever, em todo caso, expiar seu passado, não tem necessidade de arrependimento, em que resultaria isso para ele? Resposta: se ele se endurece no pensamento do mal, sua expiação será mais longa e mais penosa. Somente isso, ok? Então o arrependimento nos ajuda, né? Mas a ação, né? A reparação é o mais importante. Então paramos aqui no número 1000. Será a quinta parte desse capítulo 2º. Esse capítulo é longo, hein, gente? Já estamos na quinta parte, que será aqui. Que será a quinta parte, ok? Então, só para relembrar vocês, que nós estamos bem no final do livro. Estamos próximos de terminar essa leitura e estudo. Caso vocês estejam chegando pela primeira vez, nós lemos esse livro do início, lá do seu princípio, que vai chegar até o número 1018. Então, nós temos daqui para o final mais 18 questões, 18 perguntas e respostas, ok? Quando nós terminarmos a leitura e estudo desse livro, nós vamos darmos então início ao Evangelho segundo o Espiritismo, que faremos da mesma forma que está sendo feito aqui. Eu não sei se eu vou ler, depois de ler todas essas perguntas e respostas, eu não sei se eu vou ler a conclusão. Acho que não há necessidade, porque para a leitura dessa conclusão, que são várias folhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 7 folhas, que vai chegar à conclusão de tudo que nós já falamos aqui. Eu acho desnecessário, ok? Então, meus amigos, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Não esqueçam de dar o like e se inscrever no nosso canal. Tchau, até a próxima.